tudo que Jesus falou, mas aprendemos também com tudo que Jesus fez. Tudo que Jesus fez é lições que nós podemos aprender muito, e tudo que Jesus falou também são lições que devemos aprender bastante. Graças a Deus. Então, no capítulo 5 de João, meus irmãos, o versículo 1 até o versículo de número 15, narra o milagre que ocorreu na vida do paralítico de Betesda. Os irmãos sabem que Jesus curou muitos paralíticos. Não foi só esse. Jesus curou muitos paralíticos. E cada caso é um caso, cada história é uma história. Algumas se parecem com a outra, mas não são iguais. Ao contrário do paralítico de Cafarnaum, aquele paralítico de Cafarnaum, ele tinha amigos fiéis, a ponto de 4 amigos fiéis pegar aquele paralítico, levar ele até a casa de Jesus em Cafarnaum, subir com ele ao telhado, abrir um buraco no telhado do tamanho de uma cama e descer aquele paralítico aos pés de Jesus. Mas este paralítico de Betesda não teve essa felicidade. Esse paralítico de Betesda parece que não tinha amigos fiéis. Mas vamos aqui navegar um pouco na história para nós tirarmos lições aqui para a nossa vida. Eu quero reler, ou melhor, ler, nós não lemos, o versículo de número 14 com os irmãos. Versículo de número 14 diz assim: depois Jesus o encontrou no templo, ele disse: eis que estás sarado, não peques mais, para que não te suceda algo pior. E o 15 diz: então o homem saiu do templo e anunciou aos judeus que fora Jesus que o curara. Meus amados irmãos, a Bíblia nos mostra, a começar no versículo 1, que Jesus ele subiu a Jerusalém. Estava acontecendo uma festa em Jerusalém, segundo os historiadores, era a festa dos tabernáculos. E disse que Jesus subiu para a festa. Essas festas que foram estipuladas pelo próprio Deus, era a obrigação dos israelitas subirem em todas as épocas de festas. E então Jesus estava lá, como um bom cidadão, Jesus estava lá. Só que o alvo de todos que tinham ido a Jerusalém era a festa. Jerusalém, para os irmãos ter uma noção, ia gente de todos os lugares, via gente de todos os lados. Então ali tinha muita gente. Jesus também estava ali. Mas
a sua comida era fazer a vontade de Deus, que ele veio para fazer a vontade de Deus, e ele não abriria mão da vontade de Deus. Então Jesus deixa todo mundo voltado para a festa, para as comidas, as bebidas, as celebrações, e Jesus vai até o tanque de Betesda. Betesda quer dizer casa da misericórdia. E diz que ali no tanque de Betesda, diz que havia muitos enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Existia ali uma multidão. E segundo os historiadores, diz que quem ia para a festa, se tivesse um paralítico na família, quem ia para a festa, passavam ali e deixavam eles ali, jogavam eles lá, com a esperança que as águas iam ser agitadas e que se eles tivessem a oportunidade de descer até as águas, eles seriam curados. Então, nessa esperança, o enfermo ficava ali, e os demais iriam fazer aquilo que eles interessavam, e as pessoas ficavam jogadas lá. Mas não era o caso deste paralítico, porque este paralítico, diz o texto, que havia 38 anos que ele estava ali naquela situação. Aquele paralítico, só o tempo de enfermidade dele era mais velho do que Jesus. Jesus nasceu e cresceu, e aquele paralítico já estava ali paralítico, esperando uma oportunidade, esperando a ajuda de um alguém. Mas 38 anos tinha se passado e não apareceu ninguém. Meus irmãos, o que me encanta é a forma de Deus trabalhar. Jesus é onisciente, e ele conhecia a história daquele paralítico de Betesda. Quando Jesus esteve em Jerusalém, aos 12 anos de idade, e no templo debatia com os doutores da lei acerca da lei e dos profetas, aquele paralítico já estava lá. Então, Jesus cresceu, e agora Jesus estava com cerca de 32 anos, mas aquele paralítico estava com 38 anos ali. E diz que Jesus chega no meio de uma multidão de enfermos. Jesus passa entre eles, e Jesus vai falar justamente com este, que tinha 38 anos ali. Era 38 anos de espera. E dá a entender que este homem, ele não tinha família. Dá a entender que este homem, ele era órfão. Dá a entender. Não está escrito, dá a entender. Mas tem um salmo que é tão lindo que diz assim, que Deus, ele é marido das viúvas e é pai dos órfãos. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Aleluia, o Senhor é pai dos órfãos.
Glória a Jesus. E aí Jesus chega para ele e diz assim: queres ficar são? E ele diz assim: Senhor, não tem ninguém que quando as águas é agitada, me lance nas águas, e quando eu estou pensando ir, sempre vai alguém primeiro do que eu. Meus irmãos, o tanque era limitado, mas naquele dia, naquela hora, naquele mês e naquele ano, chegou alguém ali que era ilimitado e chegou para solucionar a situação daquele rapaz. Aleluia! Oh, maravilha! Meus irmãos, não há prova que dure para sempre. Não há dificuldade que dure para sempre. E o bonito da história é que Jesus é o Pai da eternidade. Tem alguém que diz assim: 33 anos, idade de Cristo. Não se esqueça, como homem, como Deus, Ele é o Pai da eternidade. Aleluia! Ele é o princípio e Ele é o fim de todas as coisas. Aleluia. Então Ele diz: mas não tem ninguém. Esse lugar aqui é um lugar limitado. Eu estou esperando por alguém há 38 anos. Esperar pelos homens, meus irmãos, é uma coisa. Esperar em Deus é outra coisa. Aleluia, Jesus. Tem gente que deposita a sua fé nos homens e que fica esperando pelos homens. E o tempo passa e as pessoas não lembram. Se este homem tivesse amigos, entre aspas, porque eu não creio que tem amigo que esqueça de você 38 anos, amigos de verdade. Então, se ele tivesse amigo, 38 anos tinha se passado. Ele precisava de um condutor que tivesse a mesma fé que ele, para quando as águas fossem agitadas, ele estivesse ali de plantão para pegar aquele paralítico e lançar nas águas, para aquele paralítico ser curado. Aleluia! Mas ele não tinha essa pessoa. Ele não tinha ninguém para isso. Não é assim? Às vezes você espera por alguém, às vezes você conta com alguém. Fulano vai me ajudar, fulano vai me socorrer, fulano vai fazer isso comigo. E às vezes não é bem assim. Mas graças a Deus que Jesus chegou ali. Graças a Deus que Jesus foi até ali. E então Jesus fala para ele: levanta, toma o seu leito e anda. Aquele leito, meus irmãos, já fazia parte da vida daquele paralítico. Aquele lugar que ele estava, o que se passa será na mente de uma pessoa que fica em um mesmo local 38 anos? O que será? Qual será os sonhos dessa pessoa? E segundo a palavra, que ele não nasceu paralítico. Ele só ficou paralítico por causa de um pecado. Mas a Bíblia também não revela que pecado que foi. Há pecado, meus irmãos, que muitas das
Você não precisa ir muito longe para você encontrar pessoas paralisadas pelo poder do pecado. Mas Jesus Cristo, Ele veio como Cordeiro de Deus para tirar o pecado. Glória a Jesus. Quantos podem dar glórias ao Senhor? Para tirar essa paralisia que o pecado causa. E então Jesus diz para ele: toma o seu leito e anda. E diz que aquele dia era dia de repouso, dia de sábado, ninguém trabalhava. Aquele paralítico tinha repousado todos os sábados durante 38 anos. E quando ele toma a sua cama para andar, ele encontra alguém dizendo: hoje é dia de repouso. Você não pode levar a seu leito. Você não pode carregar a sua cama. Tem gente que não te ajuda a você levantar, não ajuda você a andar, e quando você está andando com as suas próprias pernas, pela bondade infinita, misericórdia de Deus, você ainda encontra pessoas que querem impedir você de andar. Mas se Jesus mandou você andar, levanta a sua cabeça e anda, porque Ele mandou você andar. Aleluia, Ricandaraia, Subiandaraia, Subicandaraia. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele diz: aquele que me curou, aquele que me curou, ele mesmo diz: toma o seu leito e anda. E aí eles perguntam para ele: mas quem foi que te curou? Ele não sabia dizer. Ele ficou tão maravilhado com o milagre que Jesus fez, que ele não teve nem tempo de interrogar Jesus quem era Jesus. E Jesus também saiu depressa por causa da multidão. Imagine uma multidão de enfermos aqui dentro da igreja, essa igreja cheia de enfermos. Eu chego e curo. Qual será a reação dos demais? É querer que eu cure eles também. Então Jesus se retirou. Jesus poderia ter curado todos, poderia, mas aquele dia era o dia exclusivo daquele paralítico de Betesda. Jesus só foi ali por causa dele. Jesus só foi lá por causa dele. Jesus não foi lá por causa dos demais. Jesus foi lá por causa dele. E então ele não sabia dizer. A vontade de quem fica 38 anos em um lugar distante, a vontade é ir direto para a sua casa. Não vê a hora de chegar à sua casa. Mas esse paralítico fez ao contrário. Ele, em vez de ir para a sua casa, ele, em vez de ver sei lá quem que ele queria ver há muito tempo, ele fez completamente ao contrário. Ele foi para o templo. Ele foi para a igreja. Aqui nos mostra um homem beneficiado que estava com a alma cheia de gratidão a Deus. Aleluia. É a pessoa que recebe o benefício de Deus e vem para a casa do Senhor para dar glória a Deus, adorar o Senhor, sendo grato a Deus por todos os benefícios que Deus tem feito a ele. Aleluia. E aí Jesus vai para o templo. Jesus sai e vai para o templo. Quando Jesus chega no templo, com quem ele encontra no templo? Ele encontra justamente com o paralítico no templo. Sabia que